Olá, bom dia. Estamos aqui, paz do Senhor, bom dia. Estamos começando a escola dominical e nesse aspecto vamos estar aqui 1 hora até às 11 juntos e com isso entender qual que é a vontade de Deus para a nossa vida, no que diz respeito ao aprender de Deus, ao saber de Deus, ao ver a possibilidade de cada vez nos tornarmos melhores. Hoje, em especial, eu vou estar trazendo um tema que algumas aulas atrás eu até falei que eu traria esse tema. É um tema que fala da transformação da mente ou da renovação da mente, como queira, dependendo da tradição que se leia. Mas a verdade é que hoje o tema trata dessa questão. Então, estou aqui, enquanto falo, as pessoas estão chegando. Bom dia, Andréia. Bom dia, pastora Rosa. Bom dia, Rosângela. Graça e paz. E nós vamos começar agora, nesse primeiro momento da gente, já tratando dessa questão da renovação da mente. Por quê? Há um contexto errado em relação ao que diz respeito à renovação da mente. Algumas pessoas julgam, e sobretudo o movimento da igreja, não estou nem falando só da igreja evangélica, mas de qualquer outra, ela entende que a renovação da mente, de um modo geral, é mudar o caráter das pessoas, e isso não é muito verdade. O caráter das pessoas não é isso que a Bíblia fala quando fala de renovação da mente. Então hoje nós vamos tratar dessa questão da renovação da mente. Eu vou trazer um texto bíblico, e eu vou estar, a partir desse texto bíblico, eu vou estar dissecando isso. É importantíssimo esse tema, provavelmente eu não esgote ele hoje, provavelmente terei o dia de amanhã, o dia de domingo que vem ainda, para terminar de tratar esse tema. Mas o princípio básico da renovação da mente é que nós construímos os nossos entendimentos, em geral, todo o nosso entendimento é construído a partir do externo, a partir do que vem de fora. E quando a Bíblia fala de renovação da mente, a proposta é que você se construa tudo a partir do que vem de dentro. Aqui está a grande diferença para a renovação da mente. Por que isso? Porque o que vem de fora são circunstâncias, e circunstâncias mudam. O que vem de dentro é do espírito, e o espírito não muda. Então, quando você começa a trabalhar um processo em que você constrói todo o seu entendimento, constrói toda a sua formação, vindo de dentro de você, vindo do teu espírito, é uma coisa imutável. Por quê? Porque o teu espírito, ele não muda. Porém, quando você faz e constrói a sua vida baseada nas instruções vindas do externo, vindo de fora, você constrói a vida baseada em circunstâncias, você acaba mudando, e aí você muda, e aí você não constrói um processo de uma mente. Por quê? Porque cada hora que muda, você também muda, e você, à medida que você vai mudando, vai criando desencontros internos, confusões internas, se desestruturando internamente, e aí o que temos depois é uma mente sem harmonia e desestruturada. Uma mente sem harmonia e desestruturada é uma mente insegura, inconfiável, cheia de medo, cheia de frustrações, de mágoas e por aí vai. Então, quando a Bíblia propõe você uma transformação da mente, ela está te propondo algo para que você não precise passar por esse processo das circunstâncias, e isso você não ter que ficar à mercê. Deve ser através do seu espírito e não através das circunstâncias. Então esse é o primeiro e é o princípio básico que eu quero trazer aqui na introdução. Mas vamos seguir aqui, eu vou ler aqui o PowerPoint. Como sempre digo, esse PowerPoint está disponível lá no nosso site www.icac.com.br/EBD. Então você entra lá, você baixa a aula 5,
e você pode então me acompanhar aqui, tá? Lembrando que o nosso ICAC é ICACC, tá bom? Eu sempre repito o ICAC porque existe o ICAC com um C só, e aí não é o nosso é ICACC, tá bom? O texto que eu quero trazer agora, vou trazer dois textos, tá? O primeiro deles é Romanos, capítulo 12, verso 2, que diz assim: não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, ou pela transformação da vossa mente, dependendo da tradução, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o texto de Romanos. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Então eu trouxe dois textos, um de Romanos, capítulo 12, versículo 2, e um outro de Filipenses, capítulo 2, verso 5. Nesses dois textos já dá a sensação, você já consegue, a partir desse texto, você já consegue entender que tem muito a ver com a questão do Espírito que acabei de falar na introdução, que diz: transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, para que a gente experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A primeira vontade e a premissa, né, de todas as vontades, da vontade de Deus, é que nós sigamos ao Senhor, é que nós sejamos com o Senhor, é que o nosso espírito esteja ligado ao Senhor. O objetivo dessa aula é, primeiro, mostrar que devemos ter a mente transformada a partir dos ensinamentos bíblicos para mudar a nossa forma de viver e de pensar. Segundo objetivo, acreditar que estamos com a mente contaminada pelas informações e pelas circunstâncias que o mundo traz sobre nós e por isso precisamos de enxergar a vida de uma outra maneira. Então aqui tem que ver com a forma de enxergar a vida. Então, dois são os objetivos: mostrar que devemos ter a mente transformada a partir dos ensinamentos bíblicos, e o segundo, acreditar que temos a mente contaminada pelas circunstâncias ou pelas informações dadas pelo mundo, e aí, para isso, mudar e enxergar a vida de uma outra maneira. Vamos lá? Então, ainda nessa introdução, quando nós nascemos de novo e passamos a ter uma vida cristã, o que nós adotamos é um pensamento cristão. O que eu quero dizer sobre um pensamento cristão? Pastor, o que será que o senhor quer dizer com um pensamento cristão? Quando nós adotamos, nós somos evangélicos, nós somos católicos, seja o que for, mas a gente está adotando o pensamento cristão, o mundo cristão. E aí, eu quero me reportar aqui ao momento de Jesus para você entender o que é a transformação da mente. Quando Jesus chega, ao contrário do que muitas igrejas pensam, porque de modo geral, as igrejas implementam uma doutrina, ou implementam um dogma, ou implementam uma regra, e ela começa a colocar a regra na cabeça das pessoas, dizendo o seguinte: é assim que tem que ser, é desse jeito que você tem que fazer. Eu, na verdade, acho que esse modelo é um modelo que impede ou tira das pessoas a liberdade das pessoas delas pensarem, delas refletirem. Eu acho que esse talvez não seja o modelo correto. E não foi esse o modelo que Jesus adotou. O modelo que Jesus conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A igreja precisa apresentar a verdade e as pessoas escolhem ou decidem o que fazer com essa verdade. É assim que funciona. O que a igreja tem que fazer é orientar qual que é a melhor forma de você usar a verdade. A transformação da mente tem a ver com isso. Então tem igreja, por exemplo, ou tem movimentos religiosos, por exemplo, que pensa que mudar ou transformar a mente é mudar o caráter das pessoas. Queridos, isso é um erro. Porque, na verdade, não é o caráter das pessoas que precisam ser mudado. O que precisa ser mudada é a forma de enxergar o mundo e trazer de dentro de você uma forma diferente de enxergar o mundo. É isso que faz a transformação da mente. Pastor, de onde você tirou isso? Do ministério de Jesus. Se essas instituições religiosas não tiraram isso dos ensinamentos de Jesus, eu tiro isso do ensinamento de Jesus. Por exemplo,
Jesus sabia que Pedro era brigão, que arrumava confusão. Pedro era sicário. O que é sicário, querido? Sicário é um grupo de pessoas, de revolucionários, vamos dizer assim, que andavam armados com sícaras, que eram facas, eram punhais apontados e com pontas finas, e eles usavam isso. Então Pedro veio desta linhagem, e Pedro era, obviamente, briguento. E você pode perceber isso quando ele diz para Jesus: de modo nenhum acontecerá nada com você, porque eu mesmo, com a minha própria força, eu vou impedir que isso aconteça. E vi diversas vezes fazendo isso, inclusive, sobretudo na hora em que Jesus é preso, que ele corta, por último, a orelha do Malco, mostrando ali quem de fato ele era. Algum momento Jesus tentou mudar esse caráter de Pedro? Não. Em nenhum momento você viu Jesus tentando mudar o caráter de Pedro. Jesus tentou mudar a forma de Pedro ver o mundo, mas o caráter era aquele. Jesus, por exemplo, sabia que Tomé, nós temos ali, por exemplo, alguém que é desconfiado, desconfia de tudo, não acredita em quase nada. Jesus tentou mudar esse caráter do Tomé? Não. Ele tentou mostrar uma outra forma de ver a vida para que o Tomé mudasse o pensamento. Transformação de mente é isso. Não é querer virar as pessoas do avesso e querer transformar o caráter das pessoas. Você não vai conseguir, você vai, na pior das hipóteses, dourar a pílula. As pessoas são como são e a gente precisa respeitar isso. Aliás, se Deus quiséssemos, ou quiser você ou eu diferente, o que ele faria? Nos faria diferente. Jesus quer você do jeito que você é. Seja os exemplos que dei aqui, seja como for, Jesus quer você do jeito que você é. Ele não quer mudar, ele quer mudar é a forma de você enxergar o mundo. É isso que é a transformação da mente. Então, quando Paulo está falando de transformação da mente, é isso que Paulo está tentando dizer. O próprio Paulo, ele era aguerrido, Paulo tinha muito fervor, então ele vivia, por exemplo, numa igreja judaica, foi criado aos pés de Gamaliel, e Paulo, ele era enfático naquilo que ele fazia e naquilo que ele falava. Paulo mudou? Não. Ele continuou enfático, energético em tudo que ele vinha fazer, só que agora com uma outra visão, nesse caso, a visão de cristão. Paulo é o melhor exemplo, porque ele tinha uma visão e ele teve a visão totalmente transformada. Por isso, a mente de Paulo foi transformada. Então, quando Jesus trabalha, Jesus, por exemplo, ainda falando do ministério de Jesus, quando é apresentado para ele uma mulher adúltera e é jogada sobre os pés de Jesus, Jesus não questionou se ela era ou se não era adúltera. Provavelmente até sabia que ela era adúltera. Ele não questionou isso, porque isso tem a ver com o caráter dela. Ele simplesmente colocou a responsabilidade sobre todos, sobre a questão do pecado. E foi isso que transformou aquela mulher e o coração daquela mulher. Não foi as acusações que os outros fizeram e nem a punição que provavelmente eles fariam que transformariam ela. Jesus não tocou na questão do caráter dela. Ele tocou na questão da transformação. Eu sei que você é assim, mas eu não quero que você continue assim. Então, mude a sua forma de ver a vida. Mude a sua forma de enxergar a história. Isso é que é a transformação da mente. Mesmo ainda no mistério de Jesus, na questão do poço da mulher samaritana, ele também não mexeu, ele conheceu o caráter dela, ele inclusive identificou as falhas do caráter daquela mulher, mas ele só identificou e disse: mas não é disso que eu quero falar, eu quero falar de uma outra coisa, de você ser uma mulher transformada, e se você beber da água da vida, você será transformada. E aquela mulher, obviamente, foi quem converteu a cidade de Samaria, você já conhece essa história. Mas, enfim, o fato é isso, é que você precisa entender na história, no ministério de Jesus, o que de fato é transformação de mente. Não tem a ver com querer mudar o caráter das pessoas, tem a ver com querer mudar a forma das pessoas enxergarem e a partir da forma como as pessoas enxergam a sua história ou a vida ou as circunstâncias, as pessoas começam, então, a ter um novo comportamento. Lembrando que essa forma de enxergar a vida, enxergar o mundo, deve partir de dentro de você. Eu quero reforçar isso, porque isso é muito importante, queridos. Nós construímos as nossas vidas de fora para dentro. Isso é um erro. Nós temos que construir a nossa vida de dentro para fora. De fora para dentro, construímos a nossa vida baseadas em circunstâncias. E circunstâncias mudam.
de dentro para fora, construímos a nossa vida baseada na nossa essência, na nossa espiritualidade. Isso não muda, isso é eterno. Então isso é importantíssimo, tá? Ainda nesse contexto, eu queria falar das divisões que vamos ter nesse estudo. Temos 3 divisões. A primeira delas, nós vamos falar de mudando a mente. A segunda dela, talvez eu não esgote o assunto hoje. A segunda dela, transformando o coração. E aí nós vamos entender qual que é a diferença. E a terceira, refazendo os caminhos. São esses 3 assuntos que serão tratados nesse mesmo tema. Para eu trabalhar o primeiro assunto, que é mudando a mente, eu precisava conhecer, eu e você, conhecer a mente. O que é a mente? Porque esse termo mente, ele tem a ver com pensamento, ele vem do original do pensamento. Mente não é o cérebro. Muita gente acha assim, a mente é o cérebro. Não, querido. O cérebro é um órgão igual ao coração, igual ao fígado, igual a outro. E como eu já disse, já falei sobre a questão do cérebro, em algum outro momento posso trazer isso de volta, mas o cérebro é um órgão que gere todo o nosso sistema nervoso central e ele é um órgão que administra toda a nossa corrente elétrica, não só do cérebro, mas de todo o corpo e por aí vai. Esse é o cérebro. A mente não. A mente é o terreno dos pensamentos. Então, quando fala renovar as mentes, é essa renovação do pensamento. Que eu também falo, quando eu falo de pensamento, pensamento é algo, é só um parênteses, mas para a gente entender, pensamento é algo que entra involuntariamente na nossa cabeça, não é como a gente quer e do jeito que a gente quer. Você pode estar agora, nesse momento, pensando alguma coisa que você não gostaria de pensar. Pensamos várias coisas, e os pensamentos entram como uma enxurrada de coisas sobre a nossa cabeça, e, em geral, eles entram em desordem, eles não têm hierarquia, eles vão simplesmente entrando. Então, se você simplesmente dá vazão a isso, você, obviamente, vai se desestruturar. O pensamento tem que ser ordenado. Você tem que entender, por exemplo, que tipo de pensamento você recebe e aceita para a sua essência. Que tipo de pensamento você deve eliminar. Que tipo de pensamento você deve hierarquizar. Essas coisas é você quem faz. Quem tem que tomar conta disso é você. Tá? Então, na mente é que nós temos a nossa capacidade geral de julgamento e de direção e de decisão. É na mente. Então, mudar ou ter uma transformação tem a ver com a mente no sentido de que você vai precisar fazer um julgamento. Você vai precisar tomar uma direção. Você vai precisar dar uma decisão. Então, transformação tem muito a ver com o meu querer. Tem muito a ver com o que eu quero. Eu não digo simplesmente, agora eu estou na igreja e eu vou mudar. Muita gente já disseram isso e não mudaram, porque não é assim que muda. Você só muda a partir do momento em que você está disposto a mudar de concepção, mudar a forma de enxergar o mundo. Voltando ao ministério de Jesus. Jesus chegou num mundo em que a violência era extrema e todos achavam que ele ia chegar combatendo a violência, e de forma violenta, provavelmente. E Jesus chegou com uma outra forma. O que é mudar de pensamento? É você perdoar seus inimigos. Olha como é que Jesus vai mudando de padrão. E é isso que eu quero falar, que eu falei no início. pensamento cristão. O pensamento cristão é que mudou toda uma história. Jesus não só mudou o tempo e dividiu o mundo em antes e depois de Cristo. Não. Jesus ele criou um pensamento. E a partir desse pensamento, se você for olhar todos os pensamentos, seja ele islâmico, seja ele do hindu, seja os pensamentos budistas e etc., todos eles têm a mesma raiz. O pensamento de Cristo não fugiu disso, a mesma raiz. A partir da bondade humana, a partir do interior humano, é a partir daí que se constrói um pensamento. E Jesus traz o pensamento dele baseado nisso. Então ele diz, perdoe seus inimigos. Ele diz, dá a outra face. Ele diz, vamos cuidar do outro. Esse pensamento altruísta, querido, esse pensamento em que você se penaliza pelo outro, no pensamento em que você está se condoendo pela dor do outro, esse pensamento de você querer cuidar do outro, isso é um pensamento cristão. Isso não é um pensamento hebreu, isso não é um pensamento grego, isso não é um pensamento oriental, isso é um pensamento, não é de uma origem oriental ou ocidental, isso é um pensamento cristão. Então, se dar pelo outro é um pensamento
cristão. Cuidar pelo outro é um pensamento. Então, o que Jesus trouxe foi quebras de paradigmas, novos pensamentos. Eu não vou matar esta adúltera, eu vou recuperar esta adúltera. E nesse sentido você começa a ter que fazer o seu juízo de valor. Você não tem que acabar com a amizade, você tem que reestruturar a amizade. Você não tem que acabar com os relacionamentos, você tem que reestruturar o relacionamento a partir de uma nova forma de enxergar. Esse é o processo do pensamento cristão. Isso é transformação da mente. A transformação da mente é você começar a enxergar de uma outra forma e a partir desta nova forma de enxergar é que você traduz o seu comportamento. Porque o comportamento, ele é traduzido pela sua mente. O que você faz ou deixa de fazer vem de dentro, vem do seu pensamento que você construiu na sua mente e a partir dali você gerou um comportamento. Então, nesse sentido, a mente tem como definição básica resgatar a essência humana. Por isso que eu digo, a mente jamais resgatará a essência humana se ela buscar a circunstância do mundo, se ela for buscar os entendimentos do mundo, se ela buscar as circunstâncias que vivem em volta de mim, a partir daqui eu construo a mente. Não, a mente é construída a partir da essência, ela resgata a essência, esse é o papel da mente, é isso que é a transformação da mente, resgatar o que tem dentro de você. Eu pessoalmente posso falar com propriedade, eu não fui sempre assim. Eu, em algum momento da minha história, quando encontrei Jesus, eu comecei a trabalhar o processo de reconstrução da minha mente e eu comecei a rever os meus pensamentos. Eu fui, sim, egoísta em algum momento da minha vida, eu fui egocentrista em algum momento da minha vida, eu fui vaidoso. Em algum momento. Aliás, deixa eu só botar um outro parênteses aqui em vaidade, que também é um outro erro, e a igreja vive falando desse mesmo erro, né? Vaidade, comprou uma roupa nova, é vaidoso, comprou um carro melhor, é vaidoso, comprou uma casa melhor, é vaidoso, gosta de cortar o cabelo mais jeitosinho, é vaidoso. Querido, nada disso é vaidade, nada disso é vaidade. Isso é um erro grosseiro e absurdo. Usa perfume, é vaidoso. Não. Mulher usa um brinco, é vaidosa. Tem nada a ver com vaidade isso, queridos, tem nada a ver com vaidade. Deixa eu só colocar esse parênteses para você entender. Vaidade é quando você quer comprar um carro melhor para ser melhor que o seu vizinho. Isso é vaidade. Vaidade é quando você quer ser melhor para ser melhor que o outro. Isso é vaidade. Se você quer ser melhor para você ser melhor, não há problema nenhum. Mas você quer ser melhor para mostrar que você é melhor que o outro, isso é que é vaidade. Vaidade é você querer comprar uma casa melhor para dizer que a sua casa é melhor que a do vizinho. Vaidade é quando você pega e diz assim, eu tenho 3, 4 carros, para que isso? O que isso vai acrescentar na vida de alguém? Isso é vaidade. Vaidade é quando você diz, o meu carro é melhor que o seu, a minha casa é melhor que a sua, a minha roupa é melhor que a sua. Por quê? Porque por dentro, por trás, ou na entrelinha da vaidade, está o processo de você querer, de algum modo, humilhar o outro, rebaixar o outro, colocar o outro abaixo de você, para você se sentir superior a ele, ou com algum tipo de controle sobre ele. Isso é que é vaidade, queridos. Então, hoje não, hoje eu tenho uma cabeça totalmente transformada com relação a todas essas coisas. A segunda coisa é o comportamento, como falei aqui. Então, você vai expressar o que você tem na mente através do seu comportamento. Então, você vê perfeitamente pessoas invejosas a partir do comportamento dela. Você vê nesse sentido que eu acabei de explicar, a partir do comportamento dele ou dela. As coisas precisam para sair só através de uma renovação da mente. Sem a renovação da mente, você não vai conseguir. Para você renovar essa mente, você precisa entender que ela está contaminada com essas coisas. A minha, em graus diferentes, nós temos sim a mente contaminada pelas informações, pelas circunstâncias e tudo mais. Então nós temos que ter a mente, de certa forma, tem que entender e assumir isso. Eu tenho uma mente contaminada, você tem, todos nós temos. O que temos que fazer é tentar, dentro do possível, como eu digo, de glória em glória, e tirando esse processo de contaminação das nossas mentes para termos harmonia. E eu vou falar sobre isso nessa aula, em algum momento, uma mente desestruturada.
O que acontece com uma mente sem harmonia? Eu vou falar dessa aula, por isso eu disse não deve se esgotar hoje, porque em algum momento eu ouvi eu dizer isso. O que acontece com isso? Quem sofre com isso é só você e aqueles que estão em volta de você. E você vai perceber que não precisava sofrer, né? É só... Ainda voltando no Ministério de Jesus, em momento nenhum impunha sobre as pessoas nenhum tipo de peso, nenhum tipo de culpa. Por quê? Porque ele queria livrar as pessoas desse processo de contaminação. Tá? Uma percepção, uma das coisas que muda a mente é uma percepção sustentada por uma visão. Como isso, pastor? A forma como você enxerga é a forma como você vai começar a sustentar o seu processo de transformação da mente. Eu vou explicar com um exemplo, para você ver como é simples. Tira de dentro de você. Alguém cometeu um erro com você. Eu estou falando isso que agora eu já estou entrando no terreno do perdão, só para você entender. Com você. Olha para o mundo e diz, quando as pessoas cometem erro, elas precisam pagar pelos erros. Eu vou fazer essa pessoa pagar pelo que me fez. E aí você corre num processo que você considera justiça, mas tem mais a ver com vingança e não com justiça. Vocês dizem, não, mas ele fez comigo, se eu fizer com ele é justo. Não, não, se você fizer com ele é vingança. É diferente justiça e vingança, são terrenos diferentes. Então o que o mundo mostra para nós, e aí você pode ver isso em qualquer filme, é a vingança. O que a proposta do seu interior, ou a proposta da sua essência, ou a proposta do seu espírito, é justiça. O que é mais justo? Você, por conta disso, terminar com uma amizade de anos, por exemplo, ou você mostrar para a pessoa que não foi justo, que não foi adequado e que vocês podem se consertar. Isso é uma forma de enxergar. Você pode continuar enxergando com a mente de justiça, mas você pode também enxergar com a mente de bondade e dizer, vamos nos ajustar, vamos nos consertar. Não elimina o fato de você ter errado, mas também não te condeno pelo fato de você estar errado. Você é tão fraca como eu, erra tanto como eu. Um dia serei eu que erra. E espero que você tenha comigo a mesma postura que estou eu tendo com você. Isso é uma forma de visão. É um padrão de visão. A partir desta percepção, dessa forma de visão, é que você sustenta uma mente transformadora. Entendeu? Então, aqui está, começam a acontecer, começamos a perceber os segredos da transformação da mente. A mente, como ela é uma porção separada do corpo que eu quero dizer, não é que é uma mente e tem um corpo, não, é separada do corpo, por quê? A mente toma atitudes independente do corpo. Como assim, pastor? Não é porque uma pessoa, e aqui eu vou dar um exemplo muito grosseiro, não é porque uma pessoa está acamada que ela deixa de ser perversa. Ela está lá acamada, na hora que você chegar perto, ela vai te falar uma palavra que vai destruir teu coração. Então a mente, ela toma decisões diferentes do corpo. Entendeu? Às vezes a pessoa está ali entrevada ou encamada, no momento que você chega, ela te dá uma palavra torpe e destrói teu coração. Ou seja, o corpo não consegue fazer, mas ela faz isso através da mente. Então a mente ela é dissociada do corpo no sentido de que ela faz as coisas independente do corpo. O corpo acaba sendo conduzido pelo que a mente faz. Quando a gente não pensa, o corpo paga. E é isso que a gente precisa entender. Outra coisa não existe uma característica definida pela mente, a não ser pelo comportamento. Fulano é desse jeito. Você não diz isso porque você sabe que ele pensa assim. Você diz isso porque, de algum modo, você viu ele se comportar daquele jeito. E, a partir dali, você descobriu que ele é assim. Quando você diz, fulano é invejoso, você não diz isso porque ele tem pensamentos invejosos. Você diz isso porque ele se comportou como um invejoso. Fulano é ciumento. Você não diz isso porque você acha que ele tem pensamentos ciumentos. Você diz isso porque ele se comportou como alguém que é ciumento. Então, esse comportamento acaba refletindo ou sendo o espelho ou o reflexo do que você pensa, de como você é. E aí a gente percebe que essa pessoa está ou não está vivendo a sua essência. Quando uma pessoa é assim, ela não está vivendo a essência dela. E aí a gente precisa tentar entender isso.
tá? Isso é o que é mente. Agora vamos ver, no sentido bíblico, o que é o coração. Porque tem gente que acha que o coração é a mente. Não é, não é. É diferente. Eu acho que a gente precisa tratar isso, porque é completamente. Por quê, pastor? Porque o coração, queridos, a mente, ela é baseada em razões. E o coração, ele não é a razão. O coração, ele é mais baseado no sentido emocional. Portanto, como eu tenho que fazer as minhas decisões e as minhas escolhas, razão, e isso é feito na mente, o coração acaba sendo conduzido para a razão. Como assim, pastor? Eu não queria fazer isso com esta pessoa, mas fazer. Por que você tem que fazer? Você tem que fazer porque a razão diz para você fazer. Eu não queria tratar esta pessoa. Ontem eu estava vendo um documentário e o cara disse assim, ele precisou mandar uma pessoa embora e ele ficou muito triste. E ele disse assim, poxa, eu não queria mandar essa pessoa embora. Ele é muito bom funcionário, ele errou, mas ele é muito bom funcionário, mas eu tenho que mandar ele embora. E ele ficou com o coração doído, porque na essência dele ele percebia que ele não precisava ou não queria mandar aquela pessoa embora. Mas a razão dizia, se você não mandar ele embora, como é que os outros vão pensar? E aí, pela razão, ele decidiu mandar a pessoa embora. Nós fazemos isso o tempo inteiro. Nós fazemos isso o tempo todo. E daqui a pouco está com o coração tristinho e não sabe por quê. Você vai saber por quê. Se você começar você não tiver a sua mente harmonizada ou em harmonia com o seu interior, as decisões que você vai tomar na mente vai causar dor ao coração. Por que uma separação é dolorosa? Por exemplo, seja ela qual for, de que natureza for. Por quê? Porque a maior parte delas é feita pela razão e não pela construção. A mente construiu algo que é racional, baseado no contexto racional, das circunstâncias, etc. E olha, querido, isso é tão verdade que eu vou falar algumas coisas para você entender. Por exemplo, não tem nada a ver com fundamentalista, eu não sou fundamentalista. Mas é só para você entender como é que as coisas funcionam quando a gente não detém o controle e a organização da mente. Só para você entender isso. Hoje, separar é natural. Pessoas, famílias, casamentos, é natural. É tão natural que na legislação civil do Brasil hoje, é mais fácil separar do que se casar. Você leva 3, 4 meses para tirar uma certidão de casamento. E se você quiser separar, não tendo filhos, nem até tendo filhos, mas tendo essa questão de... Você vai no cartório e faz a separação. A discussão dos bens vai depois para a justiça. Mas a separação é feita... Por quê? Porque está comum. Isso é comum, por exemplo, hoje, uma menina, mesmo não casada, não ser virgem, por exemplo. Isso é comum. A que é virgem é essa que está na contramão. Isso é um pensamento. A partir de um pensamento. Isso é uma espécie, digamos, de contaminação vinda do mundo, que a gente absorveu e tomou isso como natural. A Bíblia tem um aspecto que fala sobre iniquidade. Muita gente não percebe o que é iniquidade. Iniquidade, só para te explicar, é quando um pecado torna-se natural. Passou a ser natural. A partir do momento em que o pecado passou a ser natural, ele passa a ter uma conotação de iniquidade, não mais de pecado. Então, a Bíblia diz assim, aumentam as iniquidades. Por quê? Porque aumentam os pensamentos. Hoje, por exemplo, há uma discussão, parou um pouco, porque no Brasil, né, porque no momento que a esquerda saiu do poder, parou um pouco esse movimento. Mas aquela discussão, por exemplo, de gênero. Eu estava recentemente conversando com uma pessoa e descobri que a Celine Dion montou criou uma moda agora de roupa de homem e mulher igual e dizendo não tem mais rosa e azul para criança. Agora é tudo preto e cinza e branco, não tem mais florzinhas e bichinho, agora é caveira, cruz, isso é a moda que ela está inventando lá na roupa dela. Vocês entram lá no site da Celine Dion e vocês vão ver o que ela faz, é absurdo. Mas
mostrando que não tem mais. E aí os temas que ela coloca lá deixe seu filho escolher o sexo que ele quer ser. Essas coisas. Isso é um pensamento, queridos. Eu não estou julgando aqui se está certo ou se está errado, porque isso não tem a ver com o contexto dessa lição, e eu não quero entrar nessa explicação por causa do tempo. Mas a verdade isso é só um pensamento. A partir do momento que a gente adota esse pensamento, e por que eu estou falando isso, pastor? Porque nós adotamos, como eu disse a vocês, nós construímos o nosso pensamento não a partir da nossa essência, e a partir das circunstâncias ou do que vem do externo. Na medida em que eu pego esses pensamentos e vou entendendo que ele é verdade, eu vou mudando o meu interior. Então, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente toma uma decisão baseada nesses conhecimentos, e aí quem sofre é o coração. Também, como a cabeça é o centro das nossas escolhas, Paulo diz que no coração está a nossa novidade de vida. Paulo diz, então eu tenho uma novidade de vida. O que é novidade? Novidade é algo novo. Então existe algo novo dentro de você que você nunca explorou. Existe algo novo dentro da sua essência que você nunca viu. Por quê? Porque você está tão voltado às informações que vêm de todos os lados, e tão voltado às circunstâncias que estão tão perto de você, e está tão voltado a toda essa contaminação que está vindo, que você não se deu conta de que dentro de você existem coisas que precisam ser descobertas. Existem novidades de vida dentro de você. É curioso que eu falo sempre sobre isso, mas me parece que eu preciso sempre repetir, é que as pessoas dizem assim, eu sou muito fraco. Aí passa por um momento difícil, absurdo, e aí dentro desse momento difícil e absurdo, essa pessoa supera. Aí quando supera, você diz assim, gente, como você conseguiu superar? E aí a pessoa fala assim, eu não sei de onde eu superei, eu não sei onde eu encontrei forças para superar. Gente, essa força você não achou no quintal da casa. Ela sempre esteve dentro de você. Você só não descobria. Você só não sabia que isso existia, mas está lá dentro de você. Então vai lá e descobre. Agora, por que a gente não descobre? Porque a gente não faz o processo de intronização. E é por isso que a proposta da aula do entendimento, ou da transformação do entendimento, é que você faz pelo processo de intronização. No mundo budista, por exemplo, eles através de um processo de meditação, ele faz esse processo de introdução e eles ali encontram harmonia e paz. Está certo, está errado? Eu não estou julgando certo e errado aqui, queridos. O que eu estou julgando, o que eu estou dizendo neste processo de introdução ele encontra harmonia. É porque é onde está a harmonia. A sua harmonia é quando Deus nos criou, seja desde o início da criação, ele não criou pela circunstância. Ele criou e colocou dentro de você uma essência e esperava que você vivesse essa essência. O que vai acontecer, o que vai construir, o que vai fazer, isso não importa. O que importa é a essência. Então, esse é o sentido das coisas. Ontem eu vi um filme muito interessante, posso indicar para vocês, é O Discurso do Rei. E teve várias coisas que eu achei interessante nesse discurso, mas dentre elas, como eu vivo o mundo da terapia, eu gostei muito da terapia que o médico usa lá com o rei. E nesse sentido, eu não vou falar o filme, mas na terapia tinha coisas muito loucas. Mas o que ele fez, na verdade, é mostrar para o rei que ele fazia coisas baseadas no comportamento. E o comportamento dele tinha a ver com o que ele pensava. Mudou a forma dele pensar, mudou o comportamento e ele ficou curado. E aí, eu estou também trazendo isso só para dizer que até os nossos processos de cura tem a ver com a forma de como a gente refaz os nossos pensamentos, ou como a gente traduz os nossos pensamentos, ou como a gente tem a visão dos fatos da vida, para poder então gerar em nós um outro comportamento, uma forma de ver, e aí gera o processo da cura. Eu que tenho trabalhado com cura, quem convive comigo sabe disso, eu tenho trabalhado com cura o tempo todo, e eu percebo que a maior parte das coisas que precisam ser curadas começa exatamente no processo da construção da mente, que é o que estamos tentando mostrar aqui. Uma outra coisa temos que viver um estado tal de inconformidade para querer a cura, para querer a mudança. Não há como você mudar se você estiver confortável. Se você estiver satisfeito com o que você é e do jeito que você não vai mudar. Tem que ter um processo de inconformidade em você, queridos. Você acha que eu me acho bom o suficiente? Vocês acham que eu me acho perfeito o suficiente? Eu tento fazer de tudo para ser bom e não sou. Eu tento fazer de tudo para ser melhor do que sou. E aí eu vou o tempo todo me reconstruindo, me refazendo.
mas era um processo de inconformidade. Não estou conformado com esta área da minha vida, vou mexer nisso. Não estou conformado com aquela outra área da minha vida, vou mexer nisso. Não estou conformado com os acontecimentos da minha vida, vou transformá-los. Tem que estar isso em você, porque só isso promove a mudança. Aí a gente fala assim, a mudança está no querer. Gente, tem um monte de gente que quer parar de fumar e não consegue. Tem um monte de gente que quer largar o vício e não consegue. Não está no querer, não, queridos. A mudança começa pelo querer, mas ela está nessa inconformidade com a circunstância, com a vivência, para você querer mudar. E ao querer mudar, você buscar esta mudança via a inconformidade. E não via só a vontade, porque a vontade, como disse, tem um monte de gente querendo deixar de beber, tem um monte de gente querendo deixar de fumar e não consegue. Não é muito assim, não. Aí, o que é pior, eu vejo muito isso, e aí é que eu quero botar outro parênteses aqui, eu vejo a igreja dizer isso, a pessoa se converte, a pessoa tem lá um vício, seja ele qual for o vício, um gabinete lá com um líder, e o líder da igreja, seja ele o pastor, seja quem for, aí ele diz assim, não, porque eu fumo, bebo, eu tenho esse vício, aí diz assim, pô, o pessoal ora, o pastor, você precisa largar isso, você tem que largar isso, e tal, né? Então, aí faz a oração por ele, eu vou orar por você, para Deus te tirar desse negócio e tal. Aí a pessoa vai embora. Aí não acontece nada. Mas a pessoa teve vontade? Teve, tanto teve que procurou o líder e disse tudo isso. Mas ele não conseguiu sozinho. Então o que ele foi buscar foi uma ajuda. Ah, mas a oração não resolve? Não, querido, resolve também dar a pessoa a caminhar. Porque se a oração ficar só no terreno da oração, ela não produz efeito. Por isso que a Bíblia diz, algumas pessoas falam, oração, porque tem que haver, então você tem que pegar essa pessoa e fazer com ela um processo de tratamento. E as igrejas não gostam muito de tratar. Por isso que eu digo que o nosso ministério, ele tem esse sentido. Por que que o nosso cuidado é tratar? Nós tivemos um monte de problemas na igreja, de pastores que vinham de outra denominação e não queriam tratar de pessoas, não ficaram no nosso ministério, porque eu dizia, aqui a nossa proposta é cuidar de gente. É cuidar de pessoas. A pessoa chegou lá com vício, vai tratando, trata todo dia, marca uma vez por semana, faz o que tiver que fazer, mas é o tratamento. Porque tem que mudar a forma, mudar o pensamento, mudar a estrutura cerebral, mudar o fato da história, para as coisas mudarem o comportamento. E a partir do momento que o comportamento muda, todas as outras coisas mudam. E até a cura. Outra coisa que precisamos fazer, se quisermos mudar, se quisermos, você também tem escolha, tá? Você não precisa querer mudar somente, não. Você pode viver do jeito que você está. Isso é só uma proposta, por isso é um estudo. O estudo não necessariamente você é obrigado a aprender. Você pode não querer aprender, ele é só um estudo. Mas se você quiser aprender, ele vai te ensinar alguma coisa. A outra coisa que você precisa mudar, se você quer mudar a mente, são conceitos e valores. Você precisa mudar isso. Por exemplo, se dinheiro para você é um valor, eu respeito isso. Dinheiro para você é um valor. Ok, você chega para mim e diz, pastor, dinheiro para mim é um valor. Alguns vão condenar, dizem, você não tem que ter seu coração no dinheiro, não sei o quê, você tem que ter a sua cabeça no dinheiro, não pode pensar só em dinheiro. Eu direi o seguinte, ok, então, dinheiro para você é um valor. Okay. Qual que é o seu conceito a partir do dinheiro? Se a pessoa disser para mim assim, eu quero ganhar muito dinheiro, para montar muitas igrejas, para ajudar os pobres, para dar a cesta básica, para montar uma associação que cuide de criança. O conceito é perfeito. Então, que você ganhe muito dinheiro para que essas coisas aconteçam. Perfeito, a partir do valor. Agora, se você tem um valor, seja ele qual for o valor, ele quebrável ou não quebrável, ele não... O que você tem do valor é que você precisa saber. Você diz assim, eu quero ter uma mulher bonita para os homens. Ok, esse é seu valor? É, meu valor. Eu quero ter uma mulher bonita, isso é um valor para mim. Ok. O conceito que você tem de uma mulher bonita? Não, eu quero ter uma mulher porque eu quero cuidar dela. Eu quero tratar dela. É perfeito. Agora, eu quero ter uma mulher bonita para mostrar para os outros que eu tenho uma mulher bonita. Teu conceito está errado, então o seu valor não presta. É isso. É simples assim. Vamos imaginar, por exemplo, e aí isso acontece demais, e aí eu quero aqui, em nome de Jesus, colocar um parênteses, uma aspas, porque é a minha fala. Tem gente que diz, por exemplo, que família é um valor para ele. Aí eu pergunto para essas pessoas,
Puxa, que bom. Qual que é o valor que você dá para sua família? Qual que é o tempo que você dedica para sua família? Qual foi a última vez que você conversou com seus filhos? Qual foi a última vez que você orientou os seus filhos? O que você tem feito para ajudar os seus filhos? E a partir daí você não tenho feito nada, não tenho tido tempo, estou trabalhando muito, tenho... Aí vem as desculpas, ok? A partir das suas desculpas eu digo, o seu valor não é valor nenhum, porque o seu conceito em relação a esse valor está errado. Então esse valor não serve para nada. Está só bonito no discurso. Se família é um valor para você, então comece a dar valor àquilo que tem valor. Se família é um valor, comece a tratar, comece a cuidar. Pais e mães separados, então, é horrível, porque a família tem um valor enorme para eles, mas um sempre culpa o outro, a distância é sempre do outro. E aí você acaba nunca fazendo o seu papel. Então, estou aqui falando algumas coisas que tem a ver com conceitos. Você precisa mudar seus conceitos, se quiser transformar a mente. Em alguns casos, você vai precisar mudar seu valor também. Por exemplo, eu gosto muito de carro. Gosto mesmo, de verdade, eu gosto muito de carro. E eu tenho bons carros, porque eu gosto de carro. Porém, se o carro é para mim... mas muita gente diz, mas para que você precisa ter um bom carro? É só para te levar ali, levar aqui? Porque qualquer Fusca faz isso, faz. Só que eu gosto de ter carro, então isso é um valor para mim. Então o que eu faço? Eu compro bons carros e cuido dos bons carros e trato dos bons carros. Não estou usando ele para nenhum tipo de arrogância, para mostrar para os outros que eu tenho um bom carro, não, é porque eu gosto de carro. É como uma pessoa, por exemplo, que gosta de uma boa roupa, de uma roupa de marca. Usa roupa de marca, como eu falei da vaidade. Usa roupa de marca, é vaidade? Não, usa uma roupa de marca porque é bom. A menos que ele queira usar uma roupa de marca para mostrar para os outros que ele usa a roupa de marca. Aí é diferente, aí é vaidade. Muda valores. Por último, buscar padrões bíblicos para essa mudança. Nós temos uma bússola, nós temos um norte, nós temos uma direção. Nós temos um livro aconselhador. O que provavelmente a gente não entende é que a Bíblia não está aqui para te dar ordens. A Bíblia não está aqui para te mostrar o pecado. Eu tenho falado muito sobre isso, eu tenho até apanhado muito sobre isso. Mas eu tenho falado, as igrejas pregam mais sobre pecado do que sobre Jesus. Prega mais sobre pecado do que sobre transformação. Prega mais sobre o pecado do que sobre cura, sobre tratamento, sobre libertação. Será que o pecado tem que ter tanta ênfase assim na minha vida? Eu já sou pecador, já me disseram isso, eu já sei por natureza, eu sou pecador, não preciso mais ouvir isso. Mas o que eu faço para resolver isso? Mude a minha mente, me ajude a mudar a minha mente para resolver isso. Aí a igreja para, aí não tem mais assunto. Vai ter uma nova pregação falando de um novo pecado, ou falando de uma outra forma do pecar. Então, são padrões. Eu não tenho que buscar padrões bíblicos para minha conveniência. Eu tenho que buscar padrão bíblico para minha mudança, não para minha conveniência. Se eu quiser buscar padrão bíblico para mentir, eu posso dizer, olha, mas Abraão mentiu 3 vezes e ele foi considerado o pai da fé. Aí eu tenho, então, por causa disso, um argumento para mentir? Eu não vou... O que as pessoas não entendem é que, de modo geral, o mundo da religiosidade tem buscado os padrões bíblicos para manter a sua conveniência. Isso é um erro clássico, porque, na verdade, você tem que buscar padrão bíblico para a sua mudança e não para a sua conveniência. Aliás, se for para a sua conveniência, mostra claramente que você não quer a mudança. Então, a Bíblia não serve para nada para você. A Bíblia só serve para mim se ela me causar mudança e não se ela atender a minha conveniência. Porque se ela atender a minha conveniência, ela está atendendo quem eu sou, não me transforma. Por isso que pessoas, de modo geral, estão sentadas na igreja e não se transformam. Porque ela está buscando a igreja pela sua conveniência e não pelo seu processo de transformação, não pela mudança que pretende ter. Então, isso é uma outra coisa que a gente precisa começar a tratar se a gente quer ter uma mente transformada. E, por último, eu acho que eu estou tomando muito tempo nesse início de aula, mas eu acho que é proveitoso, eu acho que eu preciso dizer todas essas coisas. E o último tema que vou tratar, e o último estudo que vou tratar nesse tema é refazer o caminho. O que significa refazer o caminho? Refazer o caminho é uma junção harmoniosa entre a mente e o coração. É isso que é refazer o caminho. Eu chamo isso de congruência. Eu começo a pensar coisas boas
para o meu coração receber coisas boas e se sentir bem com isso. Eu começo a fazer aquilo que dentro do meu interior é bom para o meu coração, para que eu possa pensar coisas boas. Ou seja, é uma simbiose entre o meu pensamento, minha mente, minha forma de conduzir as coisas e o meu coração. É isso que é refazer o caminho. Tem gente que acha que refazer o caminho, como vejo a igreja, por exemplo, pregar, que é mudar o caráter. Eu acabei de mostrar para vocês, biblicamente, no ministério de Jesus, no início dessa aula, que mudar o caráter não refaz caminho. Mudar o caráter não, você doura a pílula. A pessoa continua na essência sendo tudo aquilo que ela é. O que você muda são padrões de pensamento, de forma de ver a vida, de visão, e a partir daí você muda o comportamento das pessoas. A partir desse comportamento as pessoas começam a se sentir melhores. E isso, essa balança ou este equilíbrio entre a fusão da mente e do coração é que traz uma harmonia para você. E essa harmonia que tira de você todas as suas inseguranças. É essa, pastor, eu sou tão inseguro. É essa harmonia que tira de você as suas inseguranças. É essa harmonia que elimina de você seus medos, suas fobias. É essa harmonia que elimina de você as suas frustrações, sua mágoa. Às vezes eu prego aqui e falo, ficou chateadinho, ficou magoadinho, etc. É porque você, de algum modo, tem ainda algo que precisa ser tratado. Por exemplo, tem gente que não gosta de ouvir palavras de confrontação. E não adianta, não gosta e não ouve. E, no entanto, a maior parte das vezes, só está sendo confrontada, por quê? Porque está atingindo naquilo que ela é e ela precisa ser mudada, e ela não quer mudar. E se ela não quer mudar, é um direito dela. Não está errado ou está certo, é um direito dela. Ela quer viver aquela circunstância, ela quer viver aquela necessidade, ela quer viver aquilo. Ok, mas a igreja não pode, por exemplo, permitir isso. A igreja tem que explicar, tem que abrir os olhos, tem que fazer com que as pessoas entendam isso. Uma outra coisa a respeito de refazer o caminho é que você precisa ter coragem de romper com os velhos padrões. Por quê? Porque os caminhos, eles só são refeitos se são novos. Eu sempre digo uma coisa aqui, que é um termo que eu nem gosto muito, mas eu acabo não tendo um melhor. Em algum momento Deus vai me dar um outro melhor, eu vou usar. Não adianta um traficante da cesta básica. O caminho continua errado. Ele, não é por isso que ele agora se tornou melhor. Ele continua pensando nas mesmas coisas e agindo nas mesmas coisas. Ele quis ali dourar a pílula, isso não resolve. Então, para refazer o caminho, eu preciso abandonar com os velhos padrões. Eu preciso abandonar com padrões que eu tenho pré-concebidos. E para isso, queridos, entenda isso, tem que ter coragem. Eu não vou dizer para você, não vou te enganar aqui, não é fácil, muito simples. Como alguns até pregam, agora você está no Senhor, nova criatura é. Deus vai fazer mesmo. Mas entenda uma coisa que você precisa absorver para a sua vida. Deus vai fazer aquilo que é o impossível para você. Aquilo que é possível para você, Ele vai te mostrar o caminho. Sabe aquele termo que é até um dialeto chinês, que você não deve dar o peixe para as pessoas, e sim a vara de pescar? Isso é a verdade. Deus vai te ajudar naquilo que é impossível para você. Naquilo que é possível para você, Deus vai te orientar o caminho, seja através de pastores, através de estudos como esse, através de mensagens, através de revelação, seja o que for. Deus vai te orientar, mas quem vai fazer é você. Lembra do milagre? Vamos lá para a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, e eu até falo sobre isso, porque isso tem a ver até com a fé. A mulher do fluxo de sangue estava lá dentro do arraial, 12 anos, ouviu dizer que Jesus vai passar. Na mesma hora ela disse, se eu apenas tocar na veste deste homem, Jesus, eu serei curada. Ok, fé ela já estabeleceu. Se ela ficasse no arraial lá, meu irmão, com essa fé dela, impugnável, a fé insolúvel, ela não ia ser curada não, queridos. Ela ia continuar lá. Vai lá. A partir do momento em que ela diz, se eu tocar nas vestes de Jesus, tem que tocar. Vai lá e toca. Mas ela está fraca. Vai no meio da multidão. Tem que ter coragem. Tem que ter força. E ela ajuda de coragem até no final. Quando pergunta, quem foi? Quem me tocou? Ela podia ter saído de fininho e ter ido embora. E ela simplesmente se apresentou.
Tem que ter coragem para romper com os velhos procedimentos. Tem que ter coragem para romper com o velho mundo. Tem que ter coragem para romper com as outras coisas se quiserem coisas novas. Eu sempre digo isso. Você quer ter resultados novos tomando as mesmas decisões velhas. Você quer ter caminhos novos caminhando pelo mesmo caminho. Você quer caminho novo, tem que ter novos caminhos. Tem que mudar os padrões. Tem que mudar os conceitos. Tem que mudar os valores. Não tem jeito. Não dá para inventar. Uma outra coisa que você tem que fazer é fugir dos padrões regidos pelo mundo. Eu sempre tenho um problema, já falei aqui em outras aulas, já falei em outras mensagens, essa coisa do mundo, parece que tem um mundo e tem a gente, né? Não, é tudo uma coisa só, queridos. Geograficamente, fisicamente, quanticamente, é tudo uma coisa só. O mundo e nós. Estamos aqui, estamos nessa, estamos vivendo nesse mundo. Pensa você que existe um mundo separadinho? Não, não existe não. Quando Jesus diz que o reino de Deus está no meio de vós, ele diz que o reino de Deus está no meio de vós, nós implantaremos esse reino, é nesse mundo, é agora. Então, vamos parar com esse negócio de achar assim, não, que eu estou vivendo uma vida aqui de sacrilégio, de sacrifício, de muita dificuldade, porque lá no céu eu terei uma vida. Meu irmão, você está vivendo uma vida de sacrilégio, de sacrifício, etc, porque você quer. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que você vive uma vida em abundância. É isso que a Bíblia diz. Você vive uma vida em abundância e buscando, obviamente, os caminhos corretos e ter lá seu espaço na eternidade. É isso, tá? Mas quando eu falo para você para fugir dos padrões do mundo, eu estou dizendo a você o seguinte: pare de olhar pelas circunstâncias através de você, olhe de você para as circunstâncias. É isso que eu estou dizendo. Como estou falando desde o início da aula, tem que partir da sua essência, tem que partir de dentro de você, de dentro para fora. A gente toma nossas decisões, a gente faz as nossas coisas de fora para dentro. Por isso o erro. Por isso que gera desarmonia na tua mente e gera tristeza no coração. Porque as nossas decisões são tomadas baseadas no que a gente vê da circunstância. Mas se a gente estivesse trazendo de dentro para nós, até o que a gente vê será diferente. Até a forma que a gente vai enxergar será diferente. Gente, é só ver Jesus. Levaram a mulher adúltera, eles tinham uma forma de ver. Jesus demonstrou outra forma. É só você começar a ver quando você tira de dentro de você, a forma que você enxergar é outro. Você precisa aprender isso. Por que a gente tem dificuldade de entender o outro? Por que você não quer se colocar no lugar do outro? Porque você está olhando o outro. Quando você olhar o outro a partir de você, aí você vai ver que dá assim, para você ver porque que os outros... Na PNL tem uma coisa chamada, na neurolinguística tem uma coisa chamada por trás de toda a decisão, por trás de tudo que você faz, tem um objetivo, tem uma ação positiva. Na mente do outro, o que ele fez é positivo. Na sua pode não ser. Então traz dentro de você uma essência e começa a enxergar isso para que você possa tentar transformar isso. Então você precisa mudar na sua mente a forma de enxergar o mundo. Ele existe, os sistemas estão aí. Agora, como é que eu enxergo isso? É isso que vai mudar, porque é isso que você vai levar para dentro. E você só vai conseguir enxergar isso de uma outra forma se você trouxer lá de dentro de você. Uma outra coisa é abrir os olhos para novas oportunidades. Você quer mudar de comportamento, você quer mudar de padrão, quer ter a mente transformada? Comece a enxergar os olhos para novas oportunidades. Pastor, mas eu faço isso. Quando a oportunidade chega, eu abraço a oportunidade. Aí quando as pessoas chegam para mim e falam assim... pastor, eu sou uma pessoa que eu não perco a oportunidade. Quando a oportunidade chega, eu abraço a oportunidade. Aí eu falo assim, de quais oportunidades você está falando? Aí a pessoa me conta lá a oportunidade. Porque surgiu um emprego novo, eu troco de emprego. Surgiu uma oportunidade de ganhar um dinheiro a mais. Eu vou lá e ganho um dinheiro a mais. Aí eu falo assim, olha só. Não significam que essas coisas sejam oportunidades. O que você está me falando são coisas que você quer, são coisas que estão dentro de você. Apareceu, você acha. A gente diz assim, é de Deus. Relacionamento, então, a gente faz isso direto. E é de Deus. Calma. Porque, na verdade, é você que quer. E você está dizendo que é de Deus para encontrar uma forma de você criar um padrão. Sabe? Você desculpa, mas existem líderes religiosos que nunca deveriam ser. Mas um dia ele disse que queria ser e foi, pela sua própria vontade. Não exatamente pela vontade de Deus. Porque é diferente. Então, o que é oportunidade? Você chega, por exemplo, chega um rapaz numa igreja, fala bonito. Acontece muito isso. O cara fala bonito, sabe falar, sabe se explicar. Aí bota ele para pregar. Aí o cara traz uma mensagem bem explicada, bem conduzida. Aí você bota a mão na cabeça e diz, vai ser pastor.
Queridos, não é só isso, né? Ser pastor não é só pregar uma boa mensagem. Porque se fosse isso, o Silvio Santos seria um excelente pastor. O William Bonner seria um excelente pastor. Não é só isso. Uma mensagem bem elaborada, ou uma mensagem bem pregada, não significa que essa pessoa tem que ser pastor. Pode ser um bom evangelista, por exemplo. Pode ser um bom... Mas pastor tem outras coisas. O contexto pastoral tem outras coisas. E outras grandes coisas. O contexto pastoral, você praticamente abandona a sua vida para viver em função do outro, por exemplo. Isso é um sacerdócio, é difícil, não é assim tão fácil como as pessoas pensam. Mas estou só falando isso só para você entender que às vezes parece coisas que são oportunidades e não são. Então você tem que ter cuidado com isso. Mas você tem que estar atento à oportunidade. Isso aqui é uma oportunidade. E aí, você tem que começar a se enxergar de dentro para fora, e não do seu querer, porque o seu querer pode ter sido construído baseado numa circunstância. A sua vontade pode ter sido construída baseada na forma como você enxerga o mundo. Pode ter sido construída de fora para dentro, e não de dentro para fora. Por isso, tem muita gente fazendo o que não gosta, e tem muita gente em relacionamentos que nunca deveriam estar, tem muita gente trabalhando naquilo que nunca deveria trabalhar, e por aí afora. Por quê? Porque fizeram a partir das circunstâncias, e não a partir da sua essência. Outra coisa é afastar da mentira e do engano, porque se a nova transformação, o processo de transformação tem a ver com processos bíblicos e a sua essência não mente para você. A pessoa pode fazer o que for com os outros na rua, quando deita no travesseiro, sabe exatamente. Quem te maltrata, presta atenção numa coisa, quem te maltrata, na hora que faz pela concepção da mente construída a partir do externo. Quando vai deitar no travesseiro, se sente mal com isso. Sabia disso? E isso é qualquer pessoa. Por quê? Por causa da essência do ser humano. A essência do ser humano, ela é assim. A essência do ser humano, ela provém de um espírito que compadece, de um espírito que tem compaixão, de um espírito de doçura. Porque ele é construído a partir de Deus. Deus não ia construir um ser cheio e recheado de maldades. A mentira é que faz isso. Queridos, deixa eu dar uma olhada aqui, porque eu estou tão empolgado com essa aula que eu acabei passando da hora. E aí, em virtude de eu ter passado da hora, eu vou ter que parar agora. Eu já passei 2 minutos da aula, infelizmente. Eu não dei, provavelmente eu darei mais uma aula, ou pelo menos mais 2, para terminar esse assunto. Mas hoje nós tratamos sobre a renovação da mente, e falei aqui de como é feito isso, e por que é feito, e dividi em 3 etapas, que é a transformação da mente, transformação do coração e refazendo o caminho. E assim eu trilhei esta construção para que a gente entendesse. Baseei-me no livro de Romanos, no capítulo 12, verso 2, e também no livro de Filipenses, capítulo 2. E nesses 2 textos eu trilhei tudo isso, passando pelo ministério de Jesus e pela construção do ministério de Jesus. E a partir desta construção do ministério de Jesus, eu tratei essa questão da transformação da mente. Então, neste primeiro momento, foi isso que eu dei. A aula terminou, porque são 11h03, então eu vou deixar para... A semana que vem nós vamos trabalhar como isso funciona. Pastor, eu entendi tudo. Agora sim, agora eu já sei. Agora, como que eu faço? Como é que funciona? Como é que a minha mente recebe essas informações? Como é que eu tabulo elas? E como é que eu levo elas para o coração? Como é que eu tiro as coisas do coração para levar para fora? Como é que eu trabalho isso? Aí nós vamos aprender na próxima aula. Tá bom, queridos? A partir da próxima aula, aí já é um entendimento um pouco mais prático. Ou seja, eu vou trazer para vocês a prática do como fazer. Nessa primeira aula, foi um contexto em que eu trouxe para vocês o ensinamento, ou o entendimento, ou as informações de como são. A partir de agora, eu direi como funciona e te mostrar como é que você faz para sair desse embrulho. E a última aula, ou provavelmente, ainda se eu puder, termino na próxima, eu falarei de como sua vida se dará a partir da transformação da mente. Tá bom, queridos? Eu sei que algumas pessoas aqui estão dizendo, pena que acabou, poxa, eu estou vendo isso. Mas olha, queridos, infelizmente,
nós temos um compromisso com o horário, que nesse caso é mais forte do que a aula, uma vez que a aula eu continuarei na semana que vem. Não está sendo interrompida, não está sendo paralisada, está sendo apenas interrompida por uma semana. Semana que vem estamos de volta. Querido, eu quero agradecer a sua companhia, sua confiança e seu carinho. E nisso eu quero orar, agradecer a Deus por este momento que vivemos juntos. E assim eu termino esta aula, tá bom, queridos? Feche os seus olhos, onde você está. Pai querido e amado Deus, glorioso e santo Jesus, Senhor, nós estamos diante de Ti e agradecemos, Deus, pela unção que você trouxe sobre esta aula, pelo entendimento que você trouxe sobre esta aula e pelo Espírito, ó Deus, que conduziu esta aula. Peço a Ti, meu Deus, em nome de Jesus, que na semana que vem continuemos debaixo da Tua mão, debaixo da Tua graça, e que no nome de Jesus o entendimento abra nossas mentes para que sejamos transformados pelo poder de Deus. Assim, meu Deus, eu creio e assim colocamos as nossas vidas em Tuas mãos e dissemos: muito obrigado, Senhor, no nome santo de Jesus, a quem pertence, Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Glória a Deus. Queridos, domingo que vem, 10 da manhã, estamos juntos aqui de novo na continuação desta aula, falando sobre a transformação da mente. Tá bom, queridos? Que hoje tenhamos um culto maravilhoso. Hoje na live, à noite, eu vou trazer uma mensagem para o seu coração. Vai ser uma mensagem de muita graça. Eu quero que você esteja conosco hoje na live às 19 horas, tá? Lá no mesmo lugar, andando com Cristo, juntos. Vou estar pregando hoje uma grande mensagem para o seu coração, tá bom? Fique em paz, tenha um domingo de alegria, de paz e de harmonia. E que Deus abençoe, porque eu sempre falo, juntos somos mais fortes e com Deus somos mais do que vencedor. Fiquem com Deus, Deus abençoe.